Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a função afim. O objetivo da aula é definir função afim, discutir os principais elementos a respeito da função afim, resolver inequações do primeiro grau e discutir algumas aplicações da função afim. Definição: uma função f de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, tais que a função f é dada como ax mais b para todo x real. Por exemplo, essa função aqui, dada por 2x mais 1, é um exemplo de uma função afim. Vocês estão vendo que nesse caso o valor do a é 2 e o valor do b é 1. Aqui nós também temos uma função afim, cujo a é 1/3 e o b vale 5. Aqui, essa função f também é uma função afim, o a vale 4, o b é 0. E essa última função, por definição, também é chamada de função afim. Nesse último caso, o a vale 0 e o b vale -6. A função afim aparece bastante no dia a dia nosso, e um desses exemplos é, por exemplo, quando vamos pagar o preço de um táxi. Então, suponha que o motorista de táxi cobra uma taxa fixa de R$ 3,20 pela bandeirada, mais R$ 1,80 por quilômetro rodado. Assim, nós podemos escrever o preço da corrida de X quilômetros da seguinte forma, né? Então, o preço da corrida em função da quantidade de quilômetros rodados é dado como 1,80x mais 3,20, ou seja, né, nessa corrida de táxi nós pagamos uma taxa fixa de 3,20 mais 1,80 por quilômetro rodado. Então, podemos escrever o preço da corrida através dessa função afim, onde o a vale 1,80 e o b vale 3,20. Agora nós vamos estudar o gráfico da função afim. Para isso, considere esse primeiro exemplo, cuja função é dada por 2x mais 1. Para a gente ter uma ideia do gráfico dessa função afim, o que a gente vai fazer é construir essa tabela. Então, primeiramente, nós vamos escolher alguns valores para x que pertencem ao domínio da função, mas nós sabemos que o domínio da função afim é qualquer número real. Então, para os valores de x, você poderia escolher qualquer número real. Aqui eu escolhi o -2, -1, 0, 1. Depois, nós vamos calcular o f de cada um desses x, determinando assim o y. Por exemplo, quando o x é -2, o f de x dá quanto, né? Então, f de -2 vai ser igual a 2 vezes -2, que é -4, mais 1, -3. Então, para esse valor de x, nós encontramos esse valor de y. Isso significa que essa função vai passar no ponto x igual a -2 e y igual a -3. Repetindo esse processo para os outros valores de x, nós vamos encontrar os pontos -1, -1, 0, 1, 1, 3. Jogando esses pontos no plano cartesiano, nós vamos encontrar justamente esses pontos aqui, que vocês estão vendo que estão alinhados. Então, o gráfico dessa função afim é essa reta. Na verdade, o gráfico de toda função afim é uma reta. Outro detalhe importante aqui, vocês estão vendo que quando nós aumentamos os valores de x, o valor do y também está aumentando. Isso significa que essa função é uma função crescente, né? Porque a gente está aumentando os valores de x, o valor do f de x também está aumentando. Outro exemplo, agora considere a função f de x igual a -3x mais 2, e nós vamos aqui utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. Vou escolher valores aleatórios para x, que pertence ao domínio dessa função. No caso aqui eu escolhi o -1, 0, 1 e 2. Vou fazer o f
desses x escolhido, no caso aqui, vocês estão vendo que o f de menos 1 vai ser menos 3 vezes menos 1, que é mais 3 mais 2, que dá 5. Vou fazer isso com todos os valores de x que eu escolhi. Em seguida, vou construir os pontos que possuem esse valor para x e esse valor para y, né? Isso significa que essa função aqui vai passar por esses pontos. Jogando esses pontos no plano cartesiano, nós vamos encontrar justamente esses pontos em destaque aqui, que vocês estão vendo que estão alinhados, né? Então, novamente, o gráfico dessa função afim é esta reta, e tem uma diferença do exemplo anterior. Vocês estão vendo que quando nós aumentamos o valor do x, o que está acontecendo com o valor do y? Está diminuindo, né? Então, aumentamos o valor do x, o y está diminuindo. Isso significa que essa função afim vai ser decrescente. Agora, algumas observações a respeito do gráfico da função afim. Então, como nós já falamos, a representação gráfica de toda função afim é uma reta. A raiz de f é menos b sobre a, né? Só relembrando aqui, a raiz de uma função é o valor de x, de forma que o f de x é igual a zero. As raízes são importantes no estudo das funções porque elas indicam onde o gráfico da função corta o eixo do x. Nesse caso aqui, o ponto de interseção da reta com o eixo do x é dado por esse ponto. É claro que o gráfico de uma função afim só vai cortar o eixo do x caso o valor do a for diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, nós teríamos a função f de x igual a b, então seria uma função constante, onde a reta agora vai ser paralela ao eixo dos x, né? Então, só para deixar claro, a reta só vai cortar o eixo dos x caso o a seja diferente de zero, ou então o a e o b igual a zero, porque aí seria a função nula. Então, como que nós justificamos esse item b? Se eu quero determinar o ponto na qual a função corta o eixo dos x, eu quero saber o ponto cujo y vale zero, ou seja, vou igualar o f de x, que é o y, a zero. Depois disso eu vou isolar o valor do x, então o b está positivo, passa negativo, o a vai estar multiplicando, e nesse caso o a é diferente de zero, vou passar dividindo. Isso significa que o x do ponto é menos b sobre a, como nós já sabíamos. Item C. O ponto de interseção da reta com o eixo y é dado pelo ponto 0b. Então, se eu quero determinar o ponto de interseção da reta com o eixo y, eu quero saber qual é o ponto cujo x vale zero. Então, quando o x é igual a zero, substituindo aqui na função, f de zero é a vezes 0 mais b, que dá justamente y igual a b. Ou seja, a função sempre vai passar no ponto x0, yb. Item D. Se o a é maior do que zero, a função ela é crescente, como nós vimos no primeiro exemplo. Se o a é menor do que zero, a função é decrescente. A gente viu isso aqui no segundo exemplo. E caso a é igual a zero, a função é constante e o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos x. O número a chama-se coeficiente angular e indica a inclinação da reta, ou seja, a tangente do ângulo formada pela reta e pelo eixo x, tomando no sentido anti-horário. E o número b chama-se coeficiente linear e, como nós já vimos aqui, é justamente o valor do y do ponto de interseção da reta com o eixo dos y. Então, só para ficar claro aqui por que o a é a tangente desse ângulo,
Então considere essa função afim, f de x igual a x mais b. Nós sabemos que a reta corta o eixo dos x no valor de menos b sobre a e corta o eixo do y no valor do b. Esse ângulo alfa aqui, dado aqui no sentido anti-horário, começando aqui do eixo dos x até chegar na reta, como é que a gente sabe que a tangente desse ângulo vale a? Vocês estão vendo que nós conseguimos construir um triângulo retângulo cujos catetos, vocês estão vendo que esse cateto aqui mede b sobre a e esse cateto aqui mede b. Vocês estão vendo que nesse caso aqui eu estou desconsiderando menos porque eu estou considerando uma medida de um lado de um triângulo, né? Então a medida é sempre positiva. Então nós temos um triângulo retângulo, esse cateto mede b sobre a, esse mede b. E qual seria a tangente desse ângulo? Tangente desse ângulo é cateto oposto, no caso vale b, dividido pelo cateto adjacente que mede b sobre a. Aqui nós temos uma divisão por fração, vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então ficaria b que multiplica a sobre b, cancela os b's, sobra o a. Então, de fato, esse a, que é chamado de coeficiente angular, ele é dado pela tangente desse ângulo aqui. Também pode-se determinar a função afim conhecendo-se seus valores em dois pontos distintos. Por exemplo, determine a função afim cujo gráfico passe por esses dois pontos. Aqui nós vamos ensinar duas maneiras diferentes para resolver esse problema. Então, se eu quero determinar a função afim que passa por esses dois pontos, nós sabemos que toda função afim é dessa forma. Se a função passa por esse ponto, significa que o f de menos 3 é igual a menos 1. Se a função passa por esse ponto, significa que o f de 2 é igual a 4. Então, utilizando a expressão da função e essas duas informações aqui, eu vou substituir o x por menos 3 e vou igualar o resultado a menos 1, obtendo essa primeira igualdade, né? Porque o f de menos 3 não é igual a menos 1, então quando eu substituo o x igual a menos 3, que vai ficar a vezes menos 3, menos 3a mais b, eu sei que o valor dessa conta tem que dar menos 1. Então, menos 3a mais b é igual a menos 1. Pelo mesmo motivo, quando eu substituo x por 2, o resultado tem que ser igual a 4. Ou seja, 2 vezes a mais b é igual a 4. Então, vocês estão vendo que nós temos um sistema linear simples que tem duas variáveis. E no caso aqui, dá para a gente encontrar o valor de a e o valor de b. Por exemplo, para encontrar o valor do b, eu vou multiplicar uma das equações por menos 1 e vou somar as duas. Multiplicando a primeira por menos 1, ficaria 3a menos b igual a 1. Somando essas duas igualdades, eu teria 3a mais 2a, 5a, menos b com b cancelo, igual a 1 com 4, 5. Ou seja, 5a é igual a 5, então a vale 1. E se a vale 1, eu posso substituir aqui, por exemplo, nessa última igualdade. Se a é igual a 1, então essa conta dá 2. O 2 está positivo, passa negativo. Consequentemente, o b vale 2. Então, se o a vale 1, o b vale 2, a função é justamente x mais 2. O segundo modo, a gente vai utilizar aqui uma ideia geométrica. Observe que devemos determinar a função afim cuja representação gráfica é essa reta aqui. Então, se eu quero determinar a função afim que passa por esses dois pontos, que foram informados no enunciado, nós sabemos que se eu tenho dois pontos, eu construo essa reta. Então, toda reta ela é determinada por dois pontos. O que a gente precisa fazer é encontrar a função afim que representa essa reta. Então, vocês estão vendo que
nós conseguimos construir um triângulo retângulo. Esse ângulo alfa, nós vimos que é justamente o valor do... Aliás, a tangente desse ângulo é o valor do A, e nós sabemos que esse ângulo é igual a esse. E com isso, nós conseguimos construir esse triângulo aqui, ó, retângulo, cujo esse primeiro cateto mede quanto? Aqui é menos 3, então essa medida aqui vale 3, essa medida aqui vale 2, então esse cateto aqui mede 5. E quanto que mede esse cateto aqui? Daqui até aqui é 4, daqui até aqui é 1, então aqui também mede 5. Para encontrar a tangente desse ângulo, então tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente de alfa é 5 sobre 5, tangente igual a 1. Isso significa que o valor de A é igual a 1, né? Porque A é justamente a tangente desse ângulo. Então, ó, vocês estão vendo que a tangente de alfa vai ser dada justamente por essa diferença aqui, ó, que é o 4 menos 1, dividido por 2 menos 3. Então, como a tangente desse ângulo vale 1, o A vale 1, então a função f de x vai ser igual a x mais b, né? Porque eu sei que o valor do A é 1. Para determinar o valor do b, você pode usar qualquer um desses dois pontos, porque, por exemplo, nesse caso, se a função passa no ponto menos 3, menos 1, significa que o f de menos 3 é igual a menos 1. Substituindo essa informação nessa expressão aqui, a gente consegue determinar o valor do b, né? Então, substituindo o x por menos 3, vai ficar menos 3 mais b. Eu sei que essa conta tem que ser igual a menos 1. O 3 está negativo, passa para o outro lado positivo. b igual a 2, então f de x é igual a x mais 2, como nós já havíamos concluído pelo primeiro modo. Na verdade, nós podemos generalizar a ideia aplicada para a obtenção do coeficiente angular no segundo modo da resolução anterior. Então, se eu tenho dois pontos que pertencem ao gráfico de uma função afim, o coeficiente angular A é dado pela diferença dos y dividido pela diferença dos x, que foi justamente o que nós fizemos no segundo modo de resolução. Vocês estão vendo que é importante tomar cuidado com a ordem, mas também poderíamos ter calculado o valor de A fazendo y de A menos y de B dividido por x de A menos x de B. Estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função f significa descobrir os valores de x para os quais a função é menor do que zero, ou seja, a função é negativa, ou quando a função é nula, ou quando a função é maior do que zero, ou seja, positiva. Para a função afim, quando A é diferente de zero, nós temos essas duas possibilidades. Caso A seja maior do que zero, a reta tem essa forma, né? A função ela é crescente, corta o eixo dos x no ponto menos BA. Para x maior do que menos b sobre a função vai ser positiva. E para valores menores do que menos b sobre a função vai ser negativa. Quando a é menor do que zero, a reta ela é decrescente, então ela vai ter esse formato. E nesse caso, para valores de x menores do que menos b sobre a função vai ser positiva. E para valores maiores do que menos b sobre a função vai ser negativa. Por exemplo, faça um estudo do sinal da função f, definida por menos 4x mais 1. Então, fazer um estudo do sinal da função significa falar onde ela é negativa, onde ela é zero e onde ela é positiva. Vocês estão vendo que o valor de a dessa função é menos 4, ou seja, ela se enquadra nessa segunda situação. Então, o que nós temos que fazer é achar o valor da raiz dessa função, que nada mais é do que o valor de x que anula essa função. Então, basta igualar a função a zero
e isolar o x. Ou seja, né, aqui o 1 está positivo, passa negativo. Então, teríamos menos 4x igual a menos 1. Multiplico a equação por menos 1. Ficaria 4x igual a 1. O 4 está multiplicando, passo dividindo. Ou seja, x é igual a 1/4. Isso significa que a raiz dessa função é 1/4. Isso significa que o f de 1/4 é 0. Então, a função ela é nula quando x é igual a 1/4. Como nós vimos, se o x for menor do que 1/4, a função é positiva. E quando o x é maior do que 1/4, a função vai ser negativa. Poderíamos calcular a raiz dessa função fazendo justamente o valor de menos b sobre a. Inequação do primeiro grau. Exemplo. Vamos considerar essa inequação aqui. Eu quero saber quais são os valores de x que eu substituo nessa conta e esse resultado é maior do que 0. Para determinar esse valor de x, a ideia é a mesma quando se trabalha com equações. Então aqui nós temos o menos 5, passo para o outro lado, mais 5. Então ficaria 2x maior do que 5. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Ou seja, x maior do que 5 sobre 2. Ou seja, para qualquer valor de x que maior do que 5 sobre 2, essa conta aqui vai dar maior do que 0. Agora, vamos considerar essa segunda inequação. 3 menos 2x maior ou igual a x menos 12. Nós poderíamos resolver essa inequação do mesmo modo que nós resolvemos aqui a do item A. O que eu vou fazer é passar o x que está positivo para esse lado vem negativo. Então ficaria menos 2x menos x menos 3x. O menos 12 eu vou conservar desse lado. O 3 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então ficaria menos 3 menos 12 menos 15. Vocês estão vendo que o x está negativo, né? Então nesse caso eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Mas como nós estamos trabalhando com inequações, toda vez que eu faço essa multiplicação por menos 1, o sinal aqui inverte. Então, em vez de ficar maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Então, multiplicando essa inequação por menos 1, vai ficar 3x menor ou igual a 15. Agora o 3 está multiplicando, vou passar dividindo, x menor ou igual a 5. Nós também podemos resolver inequações utilizando o estudo de sinal de uma função afim. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia pensar do seguinte modo. Vou passar todo esse fator aqui para esse lado da inequação. Esse x está positivo, passa negativo, então ficaria menos 3x. O 12 está negativo, passa positivo. Então, 3 mais 12, 15. Ou seja, menos 3x mais 15 maior ou igual a 0. Então, eu quero saber para quais valores de x essa conta é maior ou igual a 0. Fazendo um esboço do gráfico dessa função afim, como o a é negativo, então vai ser uma reta decrescente nesse sentido, cuja raiz vale 5. Por que a raiz dessa função afim é 5? Toda vez que nós pretendemos determinar a raiz de uma função, a gente iguala ela a 0 e isola o valor do x. Então, o 15 aqui está positivo, passa negativo. Menos 3x igual a menos 15. Multiplico toda a equação por menos 1. Então, vai ficar 3x igual a 15. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, x é igual a 5. Então, a raiz dessa função é 5. Nós sabemos que, como a é negativo, para valores menores do que 5, a função vai ser positiva. Para valores maiores do que 5,
a função vai ser negativa, mas como nós queremos os valores de x, que essa conta é maior ou igual a zero, então nós devemos considerar esses valores para x, ou seja, x tem que ser menor ou igual a 5. Nesse caso aqui, o 5 está incluído porque a conta pode ser igual a zero, né? Então vocês estão vendo que a solução aqui é a mesma da ideia anterior. Agora, caso nós tenhamos um conjunto de inequações, né, como é que a gente resolve isso? A gente vai resolver cada inequação em separado. Na primeira, vou passar o menos 4 para o outro lado mais 4. Depois o 3 está multiplicando, passo dividindo. Ou seja, nesse primeiro caso, o x tem que ser maior do que 4 sobre 3. No segundo caso, o 5 aqui está positivo, vou passar para o outro lado negativo, ou seja, menos x é maior ou igual a menos 5, multiplico a inequação por menos 1 e encontro que o x é menor ou igual a 5. Ou seja, a solução dessa inequação são os valores de x que são simultaneamente maiores do que 4 sobre 3 e menores ou iguais a 5. Então, quais são esses x que nós devemos considerar? Para ficar mais fácil de visualizar isso, nós fazemos a interseção dessas duas informações. Então, vocês estão vendo que no primeiro caso, o x é maior do que 4 sobre 3. 4 sobre 3 é um número menor do que 5, então, por isso que eu escrevi dessa forma, né? Então, x deve ser maior do que 4 sobre 3. Vocês estão vendo que não tem o igual, por isso que aqui eu coloquei uma bolinha aberta. No segundo caso, o x é menor ou igual a 5. Qual é a interseção desses dois intervalos? O que tem em comum nos dois? Vocês estão vendo que é justamente essa faixa aqui, ó, mas excluindo o 4/3, mas incluindo o 5. Né? Então, por que nós estamos excluindo aqui o 4/3? Como eu estou fazendo a interseção desses dois intervalos, eu quero saber o que tem em comum nos dois. Como 4/3 não está aqui, então não está em comum nos dois. Né? Por isso que aqui é a bolinha aberta no 4/3 e aqui é fechado no 5, porque tem 5 aqui e tem 5 aqui. Portanto, a solução dessa inequação nós podemos escrever dessa forma. São os valores de x em R, tais que x é maiores do que 4/3, menores ou iguais a 5, que é justamente o intervalo aberto no 4/3 e fechado no 5. Item D, agora nós temos essa inequação chamada inequação quociente, porque nós temos o quociente entre x menos 3 e, no caso aqui, o x mais 1. Eu quero saber quais são os valores de x que eu substituo aqui, de forma que essa conta seja maior ou igual a zero. Então, o que nós vamos fazer aqui é o estudo de sinal de cada uma dessas funções. A primeira delas, vocês estão vendo que o a é positivo e a raiz é 3. Por isso que ela é dessa forma. A segunda, o a também é positivo, mas a raiz é menos 1. Ela também vai ter essa forma, mas vocês estão reparando aqui que nesse primeiro caso eu estou incluindo o 3 e no segundo caso eu estou excluindo o menos 1, porque x não pode ser menos 1, né? Porque se x for igual a menos 1, eu vou ter uma divisão por zero e não existe divisão por zero. Agora nós vamos organizar essas informações nesse quadro de sinal para determinar a solução da inequação do primeiro grau. Então, vocês estão vendo que as raízes encontradas foram menos 1 e 3. A gente escreve aqui na ordem, né? A menor é menos 1, depois vem o 3. De acordo com esse primeiro estudo aqui, ó, à direita do 3 a função vai ser positiva, à esquerda vai ser negativa. Essa informação eu representei aqui
nessa seta aqui, ó, vocês estão vendo que à direita do 3 a função é positiva e à esquerda a função é negativa. Nesse segundo caso, à direita do menos 1 a função é positiva e à esquerda é negativa, que eu representei aqui nessa segunda reta, né? À direita do menos 1 é positiva, à esquerda é negativa. Agora nós fazemos a multiplicação aqui de sinal. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos e mais vezes mais é mais. Vocês estão vendo que eu quero saber os valores de x de forma que essa conta é maior ou igual a zero. Então nós queremos saber onde ela é positiva, podendo ser igual a zero, né? Então, onde essa conta aqui é positiva é justamente nessa parte aqui e nessa parte aqui. Ou seja, a solução é o conjunto x dos números reais, tal que o x é menor do que menos 1, ou o x é maior ou igual a 3. Nesse caso aqui, o x pode ser igual a 3 e o x não pode ser menos 1, levando em consideração aqui, se o x é menos 1, teríamos divisão por zero. Tá? Então, esse procedimento aqui, vocês podem estar aplicando em qualquer inequação quociente. Agora vamos fazer um exemplo aqui de uma aplicação da função afim. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, a opção A e a opção B. O plano A cobra R$ 100 de inscrição e R$ 50 por consulta num certo período. O plano B cobra R$ 180 de inscrição, mas R$ 40 por consulta no mesmo período. O gasto total de cada plano é dado em função do número x de consultas. Então determine a equação da função correspondente a cada plano e em que condições é possível afirmar que o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico e os planos são equivalentes. Vocês estão vendo que o gasto total de cada plano aqui pode ser dado em função do número de consultas, na qual essa função é uma função afim, né? Porque vocês estão vendo que essa taxa de inscrição ela é uma taxa fixa e a pessoa que vai escolher o plano de saúde vai pagar R$ 50 por consulta caso opte pelo plano A. Ou seja, a função afim que descreve o gasto total em função do número de consultas vai ser justamente 100 mais 50x. Já no plano B, a taxa é de 180, mas é cobrado R$ 40 por consulta. Ou seja, a função afim vai ser 180 mais 40x. Como está descrito aqui nessa primeira linha. Agora, observe que as duas funções são iguais quando x é igual a 8. Né? Como é que a gente determina esse valor de x? Basta igualar as duas equações. Então ficaria 100 mais 50x é igual a 180 mais 40x. O 40x vou passar para o outro lado negativo e o 100 que está aqui do lado esquerdo vou passar para o outro lado também negativo. Então vai ficar 50x menos 40x 10x igual 180 menos 100, 80. 10x é igual a 80, x igual a 8. Ou seja, as duas funções são iguais quando x é igual a 8. Né? Assim, quando x é igual a 8, os dois planos são equivalentes. Agora, eu fiz aqui o gráfico de cada uma dessas funções afim. Em relação ao plano A, eu fiz aqui o gráfico de vermelho. E em relação ao plano B, eu fiz o gráfico de azul. Vocês estão vendo que para valores de x maiores do que 8,
o gráfico vermelho está acima do gráfico azul. Isso significa que o plano A vai ser mais caro do que o plano B, porque o valor do y que representa justamente o valor a ser pago. E para valores menores do que 8, vocês estão vendo que a reta azul está acima da reta vermelha, ou seja, o plano A é mais econômico. Portanto, quando x é maior do que 8, o plano B é mais econômico, que essa reta em azul, e quando x é menor do que 8, o plano A é mais econômico. No caso aqui, seria essa reta em vermelho. Com isso, a gente finaliza a aula sobre função afim.